Eu começo o nosso programa de hoje chamando alguém que estava lá, no 7 de setembro, perto da tribuna de honra, ouvindo as conversas, acompanhando os gestos, não perdendo nenhum movimento, tanto de mão como de frase. Theo Cury, que está conosco aqui neste primeiro dia da independência após Jair Bolsonaro e o primeiro do terceiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva. Boa tarde, Theo. O que você conta para a gente de bastidores desse dia? Gustavo Uribe, boa tarde para você e para quem nos acompanha nesse feriado aqui no Bastidores CNN. Vamos lá, um 7 de setembro que era aguardado porque o governo, a gente puxando para um lado um pouco mais analítico, o governo esperava trazer um ar de normalidade a essa celebração, a esse evento, ao desfile cívico-militar em alusão à celebração dos 201 anos de independência do Brasil de Portugal, para fazer um contraponto ao que aconteceu ao longo dos últimos 4 anos na gestão de Jair Bolsonaro. Obviamente teve a pandemia no meio do caminho, houve uma interrupção também na celebração do 7 de setembro, por exemplo, em 2021, que foi uma celebração mais fechada no Palácio da Alvorada. Essa contou com a presença do então presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, mas era aguardada essa celebração, era aguardado esse evento por conta de uma tentativa do governo de trazer um ar de normalidade para essa festividade, principalmente depois do que aconteceu nos últimos 2 anos. Em 2021, houve um furo no bloqueio aqui na esplanada dos ministérios, com caminhoneiros invadindo de maneira ilegal contra as ordens da segurança pública aqui do Distrito Federal, a esplanada dos ministérios, colocando em atenção o que acontecia por aqui. No ano passado, houve discursos muito duros de Jair Bolsonaro, principalmente contra o Supremo Tribunal Federal. Fez discursos aqui, participou do evento aqui em Brasília, depois no Rio de Janeiro e também em São Paulo, o que acabou levando ele a se tornar alvo de ações no Tribunal Superior Eleitoral por conta da mistura entre ser presidente da República e, na época, essa mistura, obviamente, provocada por partidos de oposição a ele, que entraram no TSE contra ele, dizendo que houve uma mistura entre o cargo de chefe de Estado e o de candidato à reeleição, que ele usou o cargo de presidente da República para impulsionar a candidatura e até hoje ele responde a isso no Tribunal Superior Eleitoral. E naquela ocasião houve um isolamento político de Jair Bolsonaro, que não contou com a presença dos outros 2 chefes dos poderes da República, entre eles Luiz Fux, que era presidente do Supremo Tribunal Federal, e Rodrigo Pacheco, senador e presidente do Congresso Nacional e do Senado Federal. Naquela ocasião, nem Arthur Lira participou. Seria um endosso a um candidato que estava disputando com um outro candidato, que era Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, para além disso, não queriam atrelar a imagem deles à imagem de Jair Bolsonaro, que à época vinha atacando o Supremo. Hoje o que aconteceu foi diferente, foi um endosso de uma volta à normalidade e a ideia era justamente essa, com a presença de Rosa Weber, ministra do Supremo e presidente do STF, e também com a presença de Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional, mas não só isso, dos 3 comandantes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e em peso de ministros do governo federal, como já era aguardado. A gente acompanha os últimos anos os desfiles do 7 de setembro, eu e você, e a gente observa que há algumas mudanças de estilo. Jair Bolsonaro tinha uma mudança, tinha um jeito muito diferente, ele chamou várias autoridades, inclusive autoridades não ligadas aos 3 poderes, mas de outros poderes. Falou a respeito, por exemplo, de empresários, levou, por exemplo, Luciano Hang da Havan, levou o Silvio Santos do SBT. Esse ano a gente não viu celebridades, podemos chamar assim, ou figuras emblemáticas da sociedade. A gente viu mais autoridades públicas, ministros. Quais diferenças você salienta no que você viu hoje e o que você viu no passado com o Jair Bolsonaro? E eu gostaria de saber dos gestos, porque os gestos na política são muito importantes. Quem estava mais confortável na tribuna de honra e quem não estava tão confortável?
Vamos lá, Gustavo. Ano passado teve uma coisa importante também, que foi a celebração dos 200 anos de independência. Então, presidentes de outros países também estavam presentes, como é o caso do presidente de Portugal, que acabou ficando um pouquinho mais afastado de Jair Bolsonaro, que tinha Luciano Hang perto dele. Então, esse foi um constrangimento que foi gerado naquele evento do ano passado, quando, obviamente, Jair Bolsonaro chamava outras pessoas para além do institucional do cargo de presidente da República. O que a gente viu hoje foi uma festa, uma formalidade, como era visto anteriormente nos moldes da institucionalidade dos três poderes. Então, além dos gestos, obviamente, o presidente Lula foi cumprimentando um por um, a começar pelo ministro da Defesa, José Múcio, depois os chefes das três Forças Armadas, os comandantes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, e as esposas dos três também nessa celebração. E o presidente teve ao lado dele também a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, em um gesto que é muito importante por conta do que a gente viu no passado, de um estremecimento das relações entre o Executivo e o Judiciário, com a sequência de ataques de Jair Bolsonaro a integrantes do STF, principalmente Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Luiz Edson Fachin, que eram presidentes do TSE antes de Alexandre de Moraes. Rosa Weber com a bandeirinha do Brasil, enfim. Foi um gesto importante se notar por conta do que aconteceu no passado e qual que é a ideia daqui para frente de uma institucionalização ainda maior, uma institucionalização que se viu a partir de retorno da normalidade dessa institucionalidade dos poderes da República, quando no dia seguinte, no day after do 8 de janeiro, quando houve aquela andança do Palácio do Planalto até o Supremo Tribunal Federal, ambos ainda destruídos pelos atos golpistas e criminosos do 8 de janeiro. Então ali foi um primeiro momento de governadores, chefes dos poderes andando juntos do Palácio do Planalto ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal, que havia sido destruído e que foi um dos prédios públicos aqui de Brasília mais destroçados pelos golpistas e pelos criminosos do dia 8 de janeiro. Então ali teve início a isso e que vem avançando com essa festividade de hoje, com a presença de Rodrigo Pacheco, que tem uma relação boa com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre o Executivo e o Legislativo e o Congresso Nacional, mas era importante também a presença de Rosa Weber na avaliação do governo por conta desse estremecimento que houve no passado. Daí, são gestos simbólicos, podem parecer simbólicos, ou até mesmo simples, mas tem representa um avanço nas conversas e na intenção do governo de buscar a volta à normalidade. Foi o que a gente começou a ver hoje com a presença desses dois. Arthur Lira não estava presente, Augusto Aras também foi convidado para participar, Procurador-Geral da República, que busca a recondução, mas esses dois não estavam presentes. Foi um pouco do que a gente conseguiu ver hoje com uma tentativa de afago de Lula às Forças Armadas e na busca da normalidade e da volta à normalidade da relação entre as instituições democráticas. Foi exatamente o que me disseram. Me disseram que Rosa Weber, que é conhecida por ter um estilo um pouco mais formal, ela não é afeita às câmeras, ela estava muito à vontade, com a bandeira, rindo bastante, conversando, para mostrar mesmo a naturalidade do evento, para mostrar que o Supremo Tribunal Federal, que foi atacado anteriormente por Jair Bolsonaro, estava lá como instituição de corpo presente para restabelecer as relações entre judiciário e executivo. E interessante, José Múcio Monteiro também me disseram que ele estava bem solto, bem à vontade. Ele e Lula conversaram bastante ao ouvido e me disseram que foram conversas a respeito da organização. Ele chamava atenção para a Esquadrilha da Fumaça, dizia que conhecia o piloto que estava em um dos aviões, disseram a respeito do comandante do Exército que estava lá numa posição bastante destacada e ele que fez questão de dizer para Lula, cumprimente, tire foto com cada um deles. E foi o movimento que Lula fez. Depois de nós termos visto as Forças Armadas tão alinhadas a Jair Bolsonaro, Lula tentou quebrar o gelo dessa forma, cumprimentando, fazendo foto. Então, José Múcio Monteiro estava, como me disseram, como uma espécie de mestre de cerimônias, guiando Lula no meio dos militares para que houvesse, então, essa reinstitucionalização das posições políticas. Muito obrigado, Theo. Volte daqui a pouco. A gente vai falar de uma ausência que o Theo trouxe e que foi bastante notada. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, não compareceu ao tradicional desfile. Ele já havia viajado para o estado natal dele, Alagoas, para passar o feriado. Eu conversei agora em tempo real
com a assessoria de Arthur Lira para perguntar a ausência dele. E o que me disseram? Me disseram que ele não foi ao 7 de setembro porque ele tinha agenda em Alagoas. Não era nada político, não foi uma intenção política de faltar, desprestigiar Lula, por exemplo. No ano passado, lembraram, ele não foi, mas não foi Pacheco também, Luiz Fux, que era o então presidente do Supremo Tribunal Federal, e fez uma observação à base. O reduto eleitoral de Arthur Lira tem pedido uma presença dele maior no Estado. Então ele fez questão de estar presente. Isso não significa que Arthur Lira está feliz com Luiz Inácio Lula da Silva. Ele viajou antes do anúncio da reforma ministerial e alguns aliados deles nos disseram a mim e a Tainá Falcão, que eles estavam um pouco incomodados com a maneira como Lula levou a reforma ministerial e o anúncio, 45 dias aí de espera. Também chamou a atenção lá no palanque, na tribuna de honra do 7 de setembro, como estava Márcio França. Ele foi deslocado do Ministério de Portos e Aeroportos para a pasta de micro e pequenas empresas. Inclusive, eu vou falar do nome de micro e pequenas empresas que irritou muito Márcio França e deve mudar. A gente percebe que aqui na frente, por exemplo, está Lula, José Múcio, Geraldo Alckmin, depois o ministro Alexandre Silveira, e lá atrás está Márcio França, um pouco deslocado dos demais. Ele, alguns momentos, ele ia para o lado, ia para o outro, diferentemente de outros ministros que de tempos em tempos iam até Lula para cochichar, para conversar, França ficou um pouco mais ao fundo. França está bastante incomodado com a maneira que foi levado todo o processo. Por quê? Porque inicialmente ele ficaria em portos e aeroportos. E aí surgiu a possibilidade dele abrir mão da pasta. E Lula, num almoço que teve com França e Alckmin, praticamente emparedou ambos. Lula disse, vocês têm de se resolver, vocês são PSB. E aí depois eu cito a participação de Geraldo Alckmin, que ele chegou a ficar até maior do que PSB. Porque ele fez a negociação direta para não deixar o aliado morrer na chuva. E aí conseguiu o acordo para que haja, então, um novo ministério, que estava sendo pensado, inicialmente o PSB não quis, mas depois foi criado, que deve ser numa medida provisória enviada ao Congresso Nacional na semana que vem, de micro e pequenas empresas. E aí vem o problema do nome. Porque pequenas e médias empresas, que era o nome inicial, havia muito problema em relação a isso. Tinha uma reclamação, pequenas empresas, isso diminui o nome da pasta. E saiu pior do que a emenda, saiu micro e pequenas empresas. Isso não vai ficar assim. Eu conversei com alguns aliados de Luiz Inácio Lula da Silva e na medida provisória eles devem alterar. Deve ser Ministério do Empreendedorismo. Mas todo esse episódio causou um desgaste e gerou também uma insatisfação do próprio Márcio França, que segue no governo, porque ele tem pretensões eleitorais, e a gente vai trazer isso aqui, inclusive ao Palácio dos Bandeirantes, mas a situação de Lula com o PSB ficou bastante estremecida. Nós falávamos de Arthur Lira, que foi até a sua base aliada, e ele publicou nas redes sociais uma mensagem agora no 7 de setembro. A gente traz agora a mensagem para vocês. Abre aspas. Trabalho todos os dias para construir pontes, não barreiras, e para unir o Brasil em busca de um futuro mais próspero. Os brasileiros podem sempre contar comigo para defender e fazer valer suas reivindicações. A construção de um país mais justo, que respeite as diferenças, é fundamental para fortalecer nossa democracia. Fecha aspas. E logo depois do desfile, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que estava lá na terceira fileira, foi perguntado sobre a ausência de Lira. Ele é do PSD, Alexandre Silveira, aliado de primeira hora de Rodrigo Pacheco. Silveira disse que desconhecia os compromissos do presidente da Câmara dos Deputados. A gente separou o trecho, vamos acompanhar. Eu não conheço os compromissos do presidente Arthur Lira. Certo é que ontem eu estive com o presidente Rodrigo e conversamos à tarde e destacamos a importância de um evento no primeiro ano do governo do presidente Lula, que veio para voltar a dialogar com o Brasil, voltar a reconstruir política pública e com esse espírito que foi hoje o evento aqui, unir o Brasil. Renata Agostini, que estava desde amanhã acompanhando o desfile de 7 de setembro aqui na CNN Brasil, acompanhando todos os fatos, de olho no lance. Boa tarde, Renata. Eu gostaria de perguntar a respeito de Arthur Lira.
A assessoria dele diz que ele estava em alguns eventos lá em Alagoas, que ele estava devendo para a sua base eleitoral. Mas a ausência dele, na sua avaliação, pega mal ou não? Acaba copiando mais ou menos o que aconteceu no ano passado, em que ele não quis nem se vincular a Jair Bolsonaro, nem a Luiz Inácio Lula da Silva. Pois é, tudo junto e misturado, eu diria. Uribe, eu explico. Boa tarde para você, boa tarde a todos que estão conosco nesse feriadão. Por que eu digo que tudo junto e misturado? Porque existe uma comparação evidente com o ano passado, e no ano passado a decisão de Arthur Lira foi justamente fazer o que ele fez esse ano, ir para Alagoas. Então, nesse sentido, ele tem uma coerência de atitude. Decidiu ir até a sua base eleitoral, cumprir uma agenda lá em Alagoas, e nesse ano ele está repetindo o mesmo roteiro. O que ele fez no 7 de setembro passado, e vamos lembrar, Arthur Lira, aliadíssimo do governo passado, naquele momento o seu partido estava em plena campanha apoiando a reeleição de Jair Bolsonaro, ele também militando nessa seara, e naquele momento, diante da enorme polarização, do chamado feito por Jair Bolsonaro e do uso eleitoral declarado do episódio, vamos lembrar que houve uma medida da campanha de Bolsonaro de captar imagens, porque eles queriam justamente explorar isso nas peças, nas inserções, né, no horário eleitoral de Jair Bolsonaro. Então, diante de todo esse clima, houve uma opção de Arthur Lira de escolher uma distância regulamentar. Ele está repetindo esse roteiro neste ano. Qual é a diferença? Bem, primeiro, Lira capitaneou os esforços ao longo dos últimos meses para que víssemos o desfecho presenciado ontem, né? A entrada do partido dele e de seu aliado André Fufuca, deputado André Fufuca, no governo Lula. Isso significa que ele está, de uma hora para outra, virando as costas completamente ao bolsonarismo e aderindo ali de peito aberto ao PT e a Lula? Não exatamente, ele está se equilibrando, está fazendo uma transição mais suave nesse sentido. Então, esse movimento atende a esse intuito. Agora, o outro aspecto essa ausência é sentida? Ela foi sentida, tanto que não só nós aqui, mas muita gente está apontando. Bem, tínhamos ali um representante do Supremo Tribunal Federal, sim, o presidente do Congresso, representando o Legislativo, mas o presidente do Senado e o presidente da Câmara lá não estava. Então, é uma ausência sentida. Ela é completamente sem justificativa, é por isso que eu comecei justamente fazendo essa comparação. Não me parece. Inclusive, eu provoquei o ministro do governo Lula, que estava lá mais cedo sobre isso. Olha, foi alvo de comentários, foi algo que pegou muito mal, e ele se saiu com uma resposta no sentido de que, olha, nem tanto, também teve gente que acabou não conseguindo comparecer, como o ministro da Justiça Flávio Dino, como o ministro da Fazenda Fernando Haddad, é um dia de feriado. Então, me parece que há também ali uma tentativa de alguns integrantes do governo de não colocar mais lenha nessa fogueira. Renata, Márcio França, que estava lá na terceira fileira, olhando ao horizonte, sem conversar com muitos outros ministros. Nós tínhamos 26 ministros presentes e a gente via que eles estavam mais ou menos conversando entre eles, puxando papo com Lula, mas Márcio França estava ao fundo, olhando de soslaio, um pouco perdido naquela comemoração. Márcio França foi uma peça fundamental para unir Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Márcio França desistiu da candidatura dele para o governo de São Paulo para que Fernando Haddad fosse candidato único da esquerda. Só que Márcio França, como ministro de Portos e Aeroportos, antecipou o lançamento de um programa que era o Voa Brasil, a venda das passagens aéreas para pensionistas, que era um programa que ainda não está de pé e que deve ser lançado nas próximas semanas, e Márcio França espera estar presente, porque ele praticamente elaborou o programa, mas não é mais ministro da pasta. É Silvio Costa Filho agora do Republicanos. E teve um desgaste agora com essa mudança. Você considera como fica a situação de Márcio França no governo? Fica complicada? Ele fica desgastado depois desse episódio? Ou ainda acha que é cedo para fazer essa afirmação? Chamou muita atenção de fato, né, o retrato, porque estavam todos lá, Márcio França está no retrato, está na imagem, está no palanque, segue como ministro, mas em diversos momentos a gente viu essa confraternização, selfie, conversas, grupinhos sendo formados, né, muitos risos, e Márcio França de fato ficou boa parte do tempo ali plainando, né, olhando de forma mais distante o que estava acontecendo, apesar de ter feito questão de
compareceram ao evento. O que isso serve como uma alegoria ao que está acontecendo no governo agora? Me parece que sim, é por isso que a imagem chamou tanta atenção. Porque se ao final foi feito um arranjo para manter Márcio França com um cargo de ministro, que para ele é importante, as suas pretensões eleitorais elas não foram bem-sucedidas na última eleição, houve um esforço muito grande de Márcio França para azeitar e possibilitar essa aliança entre o partido dele, o PSB e o PT. Então, o fato dele ter um espaço no governo é algo que lhe era muito caro. E isso, no fim, foi arrumado, né? Foi ali o acerto deu certo. Porém, ele fica com uma pasta de menor expressão e, mais do que isso, além desse projeto que ele fez questão de bater bumbo sobre a questão das passagens e, no fim, quando isso for lançado, ele não vai ser mais o pai da história. Tem também projetos de interesse do governo que estão ali diretamente ligados à sua base eleitoral e que uma vez no cargo de ministro de Portos e Aeroportos, ele teria mais condição, não só de acompanhar, mas de avocar para si. E isso ele perde. O que ele está tentando fazer agora, nesse novo ministério, que vai cuidar ali de micro e pequenas empresas, vai ter outro nome, né? Você e Tainá falavam ontem, mas o que ele está tentando é dar um corpo maior para que ele também tenha uma plataforma daqui para frente para se equilibrar. Mas a situação dele no governo mudou, com certeza, de patamar. A gente está falando de portos e aeroportos, até porque ele fazia uma espécie de contraponto a Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, justamente naquele debate da privatização do Porto de Santos. E ele fazia questão, todas as entrevistas que ele dava aqui na CNN Brasil, sempre lembrava, Tarcísio não vai privatizar, porque não dá dinheiro, é melhor que fique com a administração federal.